Vamos mais uma vez, segunda parte desse trabalho que é a primeira oração. Vamos ler a palavra de Deus, dessa vez é um versículo, eu nem peguei a Bíblia, e a minha filha dava-nos para ler, que está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então, Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Irmãos, essa mensagem, ela surgiu de uma forma um pouco diferente. Ao dar uma andada hoje, vendo a situação dos nossos rios que eu acompanho, eu tinha andado aproximadamente de 6 a 7 quilômetros no meio do mato, aranhas venenosas, lugares terríveis que a pessoa, pedaço de mata atlântica, que se a pessoa caísse, desmaiasse, só acharia pelos urubus que é impossível achar uma pessoa ali, dando sozinho, assim como eu faço as caminhadas. Já era perto de meio-dia, uma ladeira um pouco longa, realmente 1 quilômetro a ladeira, só calcitante. E eu vinha pensando naquela palavra que falamos ontem sobre a sombra de Pedro que curava. Porque uma certa vez alguém disse para mim que não havia justificativa, que a Bíblia não dizia isso, e eu disse para ele que a minha Bíblia diz. Porque diz assim, todos eram curados. E nesse momento, ali na subida daquela ladeira, veio essa mensagem na minha mente, que o homem de Deus não precisa Deus falar para acontecer. Se o homem é realmente um homem de Deus, Deus confirma até aquilo que Deus não falou. Tínhamos uma situação inusitada. Um rei e um profeta. Um rei dominado por uma esposa maléfica, por nome de Jezabel. O rei era o rei Acabe. E um santo profeta de Deus, por nome de Elias. Já falamos que naquele tempo que você tinha o sacerdote, você tinha o rei e o profeta. E o profeta estava acima de todos eles. O rei dominava o povo. O sacerdote representava o povo diante de Deus. Mas o profeta representa Deus diante do povo. Era o caminho completamente inverso, completamente diferente. E aquele homem de Deus foi provocado pelo rei profano por estar cedendo a sua esposa. Ele já começara errado, pelo casado com uma mulher que não fosse da mesma linhagem de Israel, e assim ele o fizera. E ele provocado, e o profeta de Deus provocado por aquele homem, virou para Acabe e disse assim: Acabe, por esses anos, não cai essa cidade, nem chuva, nem orvalho, segundo a minha palavra. Ele não disse segundo a palavra de Deus. Ele disse segundo a minha palavra. O homem de Deus, até quando Deus não fala, Deus confirma. É por isso que eu tenho medo. Tem muita gente falando, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Mas as ações dizem outra coisa. O profeta ali não. O profeta simplesmente diz que segundo a palavra dele, não a palavra de Deus. A palavra do profeta Elias não iria chover até que ele determinasse a chuva. Não foi Deus que disse, foi o profeta Elias, que só ia chover em Israel quando ele quisesse.
Irmão, registro mesmo. Nós só temos 2 registros em Israel de uma seca tão prolongada, com consequências tão desastrosas por causa da ação humana. A primeira seca prolongada foi por causa de Saul. Porque Saul matou os gibeonitas, que haviam feito a aliança com Josué, 430 anos aproximadamente lá atrás. Se eu não me engano, eu posso estar enganado. E ali, por causa daquilo, passou 3 anos sem chover em Israel. E Davi ia, Israel orava e clamava. No 3º ano foi que Deus revelou o porquê. E agora, anos depois do reinado de Acabe, que se cumpriu nesse mesmo reinado, outra determinação da época, que foi quando o general determinou a maldição sobre Jericó. Outro homem de Deus, não foi Deus quem disse. No livro de Josué, ao cair os muros de Jericó, o homem de Deus disse assim, amaldiçoando a Jericó, disse: maldito a Jericó, que se alguém edificar essa cidade, que morra o seu primogênito no começo, e o seu filho mais velho, e o mais novo no final. Mais ou menos isso. E na época desse mesmo rei Acabe, se cumpriu a palavra do homem de Deus. Foi Deus que mandou Josué determinar aquela maldição. Não. Um homem de Deus, mesmo quando Deus não manda, Deus confirma. Por que não vê Josué falando? Josué não orou, mas Josué olhou para o sistema solar e diz: detenha-te lua, detenha-te sol. Naquele tempo eles não tinham conhecimento de geografia espacial como temos hoje. Hoje nós sabemos que Josué não parou a lua, ou melhor, Josué não parou o sol. Josué parou o que Josué parou foi muito mais grave do que isso. Josué parou todo o sistema solar, porque o sol já é uma estrela fixa. Imagine vocês que os satélites, os planetas, inclusive a Terra, gira em uma velocidade em torno de 5.700 km, mas em torno do Sol ela gira a 107.000 km por hora. E Josué determinou e parou de uma vez, segundo a palavra de Josué. Eu tenho medo. Um homem de Deus, irmão, um homem de Deus, eu tenho sempre dito, um homem de Deus, na direção de Deus, é mais perigoso do que o maior dos exércitos preparado até hoje. Um homem de Deus é muito mais perigoso, um homem na direção de Deus é muito mais perigoso do que o exército russo e o norte-americano todo mundo junto. Um homem na direção de Deus, você não deve brincar com ele. Quem brinca com o homem de Deus, 3 coisas podem acontecer na vida dele. Ou ele morre, ou ele se converte, ou precisa ir embora, porque senão a coisa fica feia. O homem de Deus não precisa pedir a Deus as coisas que ele quer que aconteça, ele determina, como fizera Josué, e Deus o confirmou. Ele determina como fizera o profeta Elias, e Deus o confirmou. 3 anos e 6 vezes sem cair uma gota de água, sem orvalho em Israel. E ali estava se cumprindo a palavra do homem de Deus. Então hoje, eu não sei para quem eu estou falando essa palavra, mas essa palavra tem endereço, porque Deus não me dá essa palavra, não me dera essa palavra num caminho tão ermo como naquele, para que elas ficassem em vão. Cuidado, porque o homem de Deus, mesmo quando Deus não fala,
Se ele falar, Deus confirma. Obrigado.